Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Ri. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Meditando na palavra de Deus, continuamos aqui nisso que deve ser algo diário na nossa vida, deve ser a nossa busca, o nosso alimento, né? Conhecer a palavra de Deus. Temos o entendimento, a gente lê, a gente busca, conhece, ora ao Espírito Santo para que nos traga entendimento dessa palavra, para que nós possamos vivê-la. Viver a palavra de Deus. Prepare a sua caneta, seu papel, vamos às anotações, peguem a sua Bíblia e nós vamos aprender juntos mais um pouquinho do que Deus tem ensinado para todos nós. É verdade. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu joinha, de ministrar essa palavra, né? Levar esse ensinamento a outras pessoas. Inclusive pode ser um material que você pode usar, né? Para falar com outras pessoas, para evangelizar as pessoas. Que esse momento aqui seja um canal de edificação para sua casa, para o seu lar, assim como é para a nossa vida, e que você faça isso para outras pessoas também, compartilhando esse vídeo. Amém. Amém? Amém. Vamos lá? Então nós estamos aqui estudando sobre a igreja primitiva, sobre o livro de Atos, ali os primeiros atos. O livro se chama Atos dos Apóstolos, né? Mas nós podemos dizer que são atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, assim como hoje tudo aquilo que nós fazemos devem ser atos do Espírito Santo através das nossas vidas. Amém, é bem Vamos isso. lá? Então a gente está vendo ali, Paulo agora está caminhando para a sua segunda viagem missionária, né? Nós vimos ali que houve a separação entre Paulo e Barnabé, né? Cada um toma uma frente aqui, o evangelho segue na sua expansão. E agora eles estão seguindo para a sua segunda viagem missionária e Paulo está levando com ele ali, a gente já viu, Timóteo. E a gente viu aqui também Lucas, né? Então tá indo Lucas, Timóteo, Silas e Paulo para essa segunda viagem missionária. Paulo tinha um plano ousado, né? De evangelizar toda a Ásia, mas esse não era o plano do Senhor. A gente viu ali que o texto nos fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, né? O plano de Deus muda a rota. Muda a rota. Aqui desses missionários, né? E essa aqui que nós vamos ler agora, que nós vamos conhecer aqui, foi a primeira, assim, do entrar do evangelho na Europa, né? Realmente ao mundo gentílico, né? Essa foi a primeira vez que isso acontece, Deus... E aí a gente vai ver como Deus, ele aponta o rumo. Paulo obedece, né? Depois ali que ele tem aquela visão, e ele vai... E Paulo adota os melhores métodos. Nós vamos ver aqui o quanto Paulo é estratégico, né, Larry, nas coisas que ele faz. A gente tem que ser assim, sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Termos a direção de Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer e temos estratégias em tudo aquilo que a gente estará fazendo. Uma coisa que a gente aprende muito com Paulo, que tem aprendido aqui, é que ele mesmo sendo um homem estratégico, usando de muita sabedoria para fazer as coisas, ele nunca fez isso de maneira a mudar aquilo que ele estava falando, de alterar o evangelho para agradar quem quer que seja, ou para que se tornasse até menos difícil o seu caminho, né? A gente já viu quantas coisas duras ele passou ali, sendo apedrejado, sendo expulso, sendo xingado, quantas coisas já aconteceram com ele, mas as suas estratégias eram para levar aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele nunca muda aquilo que ele recebeu para tornar essa missão mais fácil na vida dele, né? Sempre na palavra de Deus, fiel. Custe o que custasse, né? Que aquilo lhe custasse a vida, lhe custasse açoites, lhe custasse prisões, mas ele permaneceu fiel àquilo que o Senhor lhe entregou, né? Muito bem. Então vamos lá, então nós vamos continuar a nossa leitura aqui a partir do verso 11 do capítulo 16. Eu vou ler aqui então para a gente começar. Os 3 primeiros, vamos lá. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samatrácia,
Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito da colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Quer falar algo aqui? Posso continuar? Não, pode fazer o 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Muito bem. Primeira vez que a gente vê ele chegar numa cidade e não ir direto a uma sinagoga. Por quê? Porque agora ele entrou em um lugar onde era uma região onde não era o povo judeu. Então, possivelmente não tinha uma sinagoga ali onde ele chegou, né? Como a gente estava falando, é a primeira inserção do evangelho ali no mundo gentil. E é interessante que eles chegaram nas cidades, se hospedaram, se organizaram ali, né, Andressa? Mas uma coisa muito que me chamou a atenção aqui é que eles foram à margem do rio, aonde eles esperavam encontrar um lugar de oração. A estratégia. Uma estratégia. E eu vejo isso, sabe, Andressa, trazendo para nós, nos nossos dias, né? Nós oramos, né? Eu vejo que eles sempre oravam, sempre estavam, né? Assim, em comunhão com Deus, né? Mas aqui especificamente eles foram a um lugar de oração, um lugar para orar. Eu não sei se você tem um lugar... procurando um lugar mais tranquilo que eles pudessem orar. Exatamente. Né? Eu não sei se a gente tem, se as pessoas têm, né, um lugar de oração, né, Andressa? Muitas pessoas têm na sua casa, aqui, né? Muitas vezes a gente foi em montes orar, em lugares específicos, né? Não que isso seja tão importante para Deus, né? Eu acho que é muito importante para nós esse tipo de ação nossa, sabe? Nós tirarmos um lugar, sabe, Andressa, diz, olha, eu vou em tal lugar, vou lá para fazer uma oração, sabe? Quando você está aquilo cotidiano, definido, né? A fazer aquilo, exatamente, uma coisa que não tire nós do foco dessa oração, sabe? Um lugar tranquilo, de paz, né? Um lugar onde você possa sentar, onde você possa orar sem ter perturbação, sem ter pessoas, né, ali te incomodando. Coisas que vão tirar a sua atenção, né? Sim. E eles, é muito interessante porque ali depois eles viram que ali tinha até algumas mulheres reunidas e tal, e aí eles começaram a conversar né, e nós vamos ver o desenrolar da conversa. Mas eu vejo assim, sabe, Andressa, a importância de nós termos esse tempo, né? Jesus fazia muito isso, né? A gente pode ver que Jesus o tempo todo ele se retirava para orar num lugar específico lá, né? Onde ele estava, era um lugar específico? Não, mas era um lugar onde ele estava em paz, estava tranquilo, estava ele e Deus e tal. Então a gente tem, muitas vezes, a gente deve fazer esse tipo de ação, sabe, Andressa? Sair da multidão. Sair do meio da muvuca toda e dizer, não, agora eu vou a um lugar onde eu posso ter um relacionamento direto com Deus e que ninguém venha me atrapalhar. É muito importante nós termos esses momentos. E eu vejo eles aqui fazendo isso, já antes de começarem, né, o trabalho deles nessa região onde eles foram. Não é verdade? Vamos ver o que acontece então, verso 14. Certa mulher chamada Lia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos constrangiu a isso. Olha só, o texto não nos fala que eles chegaram àquele lugar e começaram a evangelizar, a pregar o evangelho, como eles estavam fazendo nas outras cidades. Eles estavam orando. Quando o texto está nos dizendo aqui que ela ouvia, ela estava ouvindo aqueles homens orando, tanto Paulo como Silas, Timóteo, Lucas, ela estava ouvindo a oração daquelas pessoas. E ela já era uma mulher temente a Deus. Temente a Deus. E aquilo chamou a atenção dela, e aí o texto aqui faz um resumo rápido, depois mais pra frente a gente vai ver como se deu isso, quando eles voltam a se encontrar com ela, né? Mas o texto diz que aquilo ali, ela foi batizada, ela teve um encontro com o Senhor, embora ela já fosse uma mulher temente a Deus,
depois de ouvir aqueles homens, então ela teve um encontro com Deus, ela foi batizada. O que me chama a atenção aqui também, Andressa, que é muito interessante nessa passagem, é que ele faz um relato de quem que ela era. Sim. Né? Era uma mulher temente a Deus, certo? O que ela fazia? Ela era comerciante, ela estava ali, né? Ela ouviu aquela situação, né? Deus abriu-lhe o coração, mas eu vejo assim uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente não sabe aonde nós devemos falar de Deus para as pessoas, né? E aqui eu vejo assim, nesse caso, ela era uma comerciante de tecido e púrpura, né? Púrpura. Gente, não existe lugar, não existe situação onde nós, na verdade é assim, aonde nós estamos é que nós temos que estar pregando a palavra de Deus. E quando eu li a primeira vez essa passagem, a primeira vez para preparar o estudo para estar aqui com vocês, me chamou muita atenção isso, sabe, deles terem salientado esses detalhes todo dessa mulher, né? Uma mulher temente a Deus, uma mulher que trabalhava, né? Tinha todo o seu envolvimento e tal, e uma coisa muito interessante acontece logo em seguida, ela convida eles para casa dela, né? Ela convida... gente, quando nós temos pessoas que falam de Deus, pessoas que falam a mesma língua nossa, nós queremos que essas pessoas estejam perto da gente, Andressa. Não é verdade? É gostoso você ter um irmão perto, um irmão que fale de Deus, um irmão que mostre, que conte, que fale as coisas. Isso é gostoso a gente ter. É muito gostoso a gente poder trazer pessoas que falem de Deus para dentro do nosso lar, para nossa casa, no nosso convívio, como essa mulher fez. Então isso para mim chama muita atenção, sabe, Andressa? Ela poder estar perto de pessoas que ensinassem mais, que falassem mais da palavra de Deus. É isso que eu aprendo aqui. Porque aquilo que nos une tem que ser a cruz de Cristo, né? Essa comunhão, essa unidade, ela tem que acontecer por causa da cruz. Essa mulher convida essas pessoas, e a gente vai ver mais pra frente o quanto ela se torna muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Porque a cruz os uniu. É isso que tem que nos unir. Muitas vezes, eu vou aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho disso, Larry. Muitas vezes, aquilo que tem nos unido as pessoas não é a cruz de Cristo. Até mesmo dentro de uma igreja. Quando não é a cruz que é aquilo que nos une, nós vamos ver panelinhas. Porque aquilo que une as pessoas estão sendo as suas afinidades. Né? Eu me relaciono com o Larry, um grupo de pessoas, porque a gente gosta do mesmo assunto, porque a gente fala das mesmas coisas ali, a gente gosta de tal coisa. Então a gente tem aquele grupo ali que tem essa afinidade. É claro que nós sempre vamos ter pessoas com as quais a gente tem um pouco mais de afinidade do que outras. Esse não é o problema. Mas o cerne daquilo que une os filhos de Deus é a cruz. É o fato de serem filhos de Deus. E quando a gente centra a nossa atenção nisso, de que o que deve nos unir é a cruz, a gente vai começar a acabar com esse probleminha de um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali. Porque quando a cruz nos une, aquilo que você tem, aquilo que ele tem que não é afinado comigo, não faz diferença. Porque o que importa é a cruz. Aquela forma de pensar que ele tem, ele gosta de ir ao cinema, eu detesto ir ao cinema, então essa não é a pessoa que eu vou conviver. Não, isso não tem problema. Não importa o churrasco. Não importa. Não é o churrasco que vai importar. Porque o que nos une mas é a comunhão. É a cruz de Cristo. Né? O fato de sermos todos filhos do Senhor. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E esse texto todo aqui do capítulo 16 de Atos vai nos falar. Nós vamos ver aqui 3 tipos de pessoas completamente diferentes, de classe social diferente, de profissão diferente, de sexo diferente, de condição intelectual diferente, né? A gente vai ver 3 tipos de pessoas aqui que foram alcançadas pelo Evangelho através da vida de um mesmo homem. Né? Esses 4 aqui que saíram. Então, aquilo que nos une precisa ser a cruz de Cristo. O que tem nos unido às outras pessoas? Aquilo que eu gosto nelas ou a cruz de Cristo? Isso tem que chamar muito a nossa atenção e nós estamos atentos a isso. E com essa mulher aqui nós aprendemos, né? Sim. Que seguramente ela não tinha afinidade nenhuma com eles, né? Porque foi
via conhecido, aprendido e falado, né? Exatamente. A importância disso, eu vejo assim, é gostoso. É gostoso quando alguém vem na tua casa e você consegue dividir, aprender, crescer, né? Pode estar comendo churrasco, pode estar comendo um arrozinho, pode estar tomando um café, mas o importante é a cruz. A cruz, é isso. Essa é a grande verdade. Outro ponto interessante aqui que nós vamos ver nos 3 casos que esse texto vai nos mostrar, né? Como a salvação, ela é algo que ela vem de Deus, a iniciativa é de Deus. Você viu que o texto nos falou que Deus lhe abriu o coração, né? Então, essa mulher era uma mulher, possivelmente uma mulher muito, de uma classe social bastante elevada. Quando o texto nos informa que ela vendia esse tecido, essa púrpura, isso trata de algo, era algo muito caro, muito valioso ali na época. Então era alguém que estava numa classe social mais elevada, mas é Deus quem toma a iniciativa, é Ele que abre o coração. E ao fazer isso, não somente Lídia é convertida, mas toda a sua família, né? Porque ela vai levar essa mensagem à sua família, e essa família, ela é convertida. E nós estamos vendo aqui possivelmente a primeira igreja na Europa, né, acontecer, porque lá no final do capítulo a gente vai ver que eles estavam reunidos ali na casa da Lídia. Vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Vamos lá em 18 também, Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Olha que lição que Paulo está nos dando aqui. O texto começa nos dizendo que essa mulher, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. Mas esse espírito de adivinhação falou a verdade. Sim. Ela gritava para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aqueles homens, gritava que eles eram homens de Deus e que traziam a palavra de Deus para aquelas pessoas. Olha como nós devemos estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo. Isso que me chama muita atenção aqui, Andressa. A minha grande preocupação é que muitas vezes nós temos pessoas que têm o espírito de adivinhação ou qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo e está no meio do povo de Deus, falando, elogiando como ela aqui falou. Eles são homens de Deus, eles estão vindo aí. São servos do Deus Altíssimo, né? Olha a expressão que ela usa, né? E ainda ela fala aí, eles vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Tu imagina o povo escutando isso, sabendo e conhecendo quem era essa pessoa. Porque as pessoas que estavam ali conheciam, e eles não conheciam, né? Porque só depois da terceira parte é que o Paulo vai, fala e repreende isso, não é verdade? Como aquelas pessoas de repente podiam, porque essa mulher ela era escrava, né? E o seu dono ganhava dinheiro através das adivinhações que esse espírito que a possuía fazia. E aí você imagina que agora Paulo está ali levando o evangelho. E as pessoas ouvindo isso, poxa, então aquela mulher ali que faz adivinhação, é coisa de Deus isso. Porque agora ela está falando que esses homens que estão aqui também trazendo a mensagem de Jesus Cristo, ela está dizendo que sim, eles vieram da parte do Deus Altíssimo. Hoje em dia, uma pessoa se levanta, até no meio de um culto, e vai dizer assim: ele é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! No final do culto vai ter uma fila para orar com essa pessoa, porque essa pessoa ora, é ou não é? E o principal, Andressa, ela predizia o futuro. Quantas pessoas você não ouve aí e fala, não, porque vai acontecer tal coisa, né? Ela pregava, ela falava que eles estavam ali para pregar a palavra de Deus. Olha só, gente, o discernimento que nós temos que ter. O nível de discernimento espiritual do apóstolo Paulo nessa situação. Exatamente, para entender isso e para poder repreender isso, né? Quantas pessoas estão infiltradas no meio das igrejas, agindo dessa forma,
falando como ela, né? E tem um espírito de adivinhador. Não é verdade, Andressa? E as pessoas não percebem isso. O que está faltando? Discernimento. É só discernimento. E o apóstolo Paulo mostra para nós que isso aconteceu ali, vai acontecer, continua acontecendo, e se nós não tivermos esse discernimento, gente, para repreender, isso vai nos acompanhar junto ali, nós achando, oh, glórias a Deus, né? Achando que aquilo é uma coisa de normal. Deus, está falando de Deus, está falando uma verdade, né? Era verdade o que ela estava dizendo. Se Aí, tem algo assim que eu tenho para minha vida, de um dom que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que buscar os dons, né? Um dom que eu peço ao Senhor é esse discernimento de espíritos, para a gente poder enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque hoje em dia, e aqui, né? Também. Exatamente. Agora, as consequências, né, dessa, no mundo espiritual, né, você pode ver que são sinais, né? Ali fala que essa mulher, ela dava dinheiro aos seus patrões, né? Aos seus donos, né? Então, existem sinais que as pessoas, que nós temos que compreender, né? Eles estavam fazendo aquilo, ela fazia aquilo, existia lucro, existia uma forma de ganhar dinheiro, então são sinais. E o apóstolo Paulo mostra para nós que isso é possível ter dentro da igreja, que isso é possível em pessoas que falem de Deus, mas que os sinais e o discernimento do Senhor nós podemos realmente repreender. Hoje, né? Com a internet, quantas pessoas a gente vê que começa a sua fala, no meio da sua fala, e enche de versículos, e enche... Cuidado. Exatamente. Não é porque está falando Deus que é da parte de Deus. Exatamente. Vigie, faça como a gente sempre fala, assim, vai olhar aquilo ali, vai ver. E uma grande coisa, e o que vai acontecer para frente é que é interessante em relação a isso, né, Andresa? Porque nós temos que entender que quando nós conseguimos detectar essas pessoas, quando nós conseguimos entender que essas pessoas vão fazer um mal para a igreja, quando nós repreendemos essas pessoas, também vamos ter consequências. Com certeza. Não é verdade? Vamos ver o que aconteceu então aqui. Então, o apóstolo Paulo ali, naquele momento, ele, em nome de Jesus, ele ordena que aquele espírito saia, e ele sai. E aí o que acontece? Verso 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Quer falar aqui? Quero. É claro que o dono dessa pessoa acabou a minha mão de lucro. Aí vem, gente, aí entra o dinheiro no negócio, né? Lucro, né? A partir do momento que ele começou a sentir que não teria mais lucro, ele começou a criar uma narrativa ao redor deles, né? Criar uma narrativa para que as pessoas que não, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vão junto, né? Nem sempre com a verdade, mas nas narrativas que seguramente só o fato dessas pessoas terem essa escrava significa que ele tinha condições, Sim. Né? E seguramente ele começa a criar essas narrativas para quê? Para tirar os nossos irmãos que estavam ali do foco, né? Para tirar as pessoas de ficarem focando, de ficarem aprendendo, de ficarem conhecendo, né? Então eles foram atacados diretamente na fonte. Vamos pegar lá, certo? Eles tinham alguma autoridade para fazer isso, né? E foram atacar diretamente a eles. Esse foi o grande detalhe, né, Andresa? E aí, entenda o que está acontecendo aqui, né? Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo o impede de ir para este lugar, o manda aqui para este lugar onde ele está, e agora aqui neste lugar ele acaba de ser açoitado e vai ser preso. A gente tem que voltar a falar disso sempre. Não é porque você está
no lugar onde Deus te mandou ir, que vai ser suave, que vai ser uma brisa tranquila, né? Imagina, Deus me mandou para esse lugar e agora eu vou apanhar. eu vou pregar, vou apanhar, né? Vai ser preso, meu Deus do céu, não é fácil. Eu estava certo, eu devia ter ido para a Ásia mesmo. Exatamente, aí vem aquela dúvida. Mas aqui eu tenho certeza que ele não teve essa dúvida, não. Verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, olha só, eu me apaixono quando leio isso, né? Apanharam e tudo mais, foram para a prisão, e o que eles estavam fazendo? Reclamando, brigando, falando dos caras. Não estavam fazendo isso. Fazendo o que a gente comentou agora, né? Poxa, eu estava indo para outro lugar, eu tinha toda uma estratégia montada de evangelismo. Deus, como é que você me faz isso, né? Mas não, olha o que eles fizeram, gente. Você faz isso, eu faço isso, será? Canto hinos quando planejo alguma situação, doendo? vou lá e começa a doer aquela situação. Você faz isso, Ness? É isso que a gente tem que parar. É isso que a gente tem que parar. Como nós temos vivido, né? Oravam e cantavam hinos. Gente do céu. Tudo bem que eles já tinham uma experiência, o Paulo, né? Eles já tinham uma experiência na cadeia. Mas, gente, é essa a atitude do cristão, Andrés. É essa a atitude do cristão. Orar e louvar. Saber que Deus não perde o controle. O controle está na mão do parece Senhor. que tudo deu errado, o controle está nas mãos de Deus. Quando você tem um problema, para que lado que você corre? Para discussão, para reclamação, ou você vai orar, né? E pedir a direção do Senhor. Não é verdade, Andrés? Então aqui eu aprendo exatamente isso, né? Independente do que seja, a situação que seja, coloca nos pés do Senhor. Outro dia eu li uma frase, essas frasezinhas de internet, né? Que dizia assim, se Deus ainda não abriu a porta, adore no corredor. Né? Exatamente. É mais ou menos isso que eles estão fazendo aqui. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Vamos lá então? Vamos Vou ler lá. de novo o 25, que é lindo demais. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não foi só deles, de todos aqueles que estavam ouvindo eles cantarem os louvores se soltaram. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Quer falar? Meu Deus do céu. Mais uma vez acontece um sobrenatural de Deus na vida dele com um propósito. Todo sobrenatural, todas as situações, né, de Deus nas nossas vidas, nas nossas pregações, de você que está aí escutando agora nesse momento, ele tem alguma coisa que Deus está querendo com isso, né, Andressa? Que Deus está preparando isso. Olha só o que vai acontecer daqui para frente, tudo isso. Primeiro está esse sobrenatural de cair todo, não só ele, porque já tinha acontecido com ele, de só cair dele. Né? Os ferros, tudo que estava com Pedro, né? A gente já viu isso também, mas aqui caiu com todo mundo. O rapaz lá que era o guarda ia se matar, porque quando fugiam alguém do cárcere lá, gente, primeiro que eles crucificavam lá era o guarda, né? Então tudo isso acontecendo, e vamos ver agora o que vai acontecer, gente. Que maravilha a ação de Deus. Por isso que quando você estiver na cadeia, né? As cadeias da vida. Você orar e você agradecer a Deus, você colocar nos pés do Senhor, a transformação vai ser sobrenatural também do que vai acontecer nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Não é verdade, Andressa? Isso mesmo. Vamos lá? Um pedacinho? Quer continuar ou quer segurar? Por causa da hora. Já estamos na nossa hora, gente do céu.
aqui para frente vai ter uma coisa maravilhosa que vai acontecer. E esse é o entendimento que nós temos que ter, né, Andressa, sobre a palavra. Nós temos que entender que muitas vezes você vai para um determinado lugar para que você leve a palavra para aquele determinado lugar, para aquelas pessoas, para aqueles que estão ali ao redor, né? E isso vai acontecer aqui. Toda essa passagem nos mostra de uma ação, né? Que talvez, não digo até talvez, eu digo até falando, se fosse eu ia dizer, meu Deus, por que você me deixou ficar preso aqui? O que eu fiz? Vim pregar a tua palavra. Eu tinha dito para o Senhor que eu queria ir lá para aquele lado. O Senhor me manda para cá. Agora o Senhor acontece isso comigo? Meu Deus! Né? Mas a sabedoria, o discernimento, o entendimento que ele tinha, ele sabia que ele estava ali por algum motivo. Né? Ele estava ali por algum motivo. Que quem mandou ele lá foi o Senhor. Não é verdade, Andressa? A gente vai continuar com isso. Semana que vem, tudo Deus tem um propósito. Semana que vem nós vamos continuar. E nesse momento eu gostaria de orar para você. Feche os seus olhos, coloca a mãozinha no coração. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai querido. Sim, e que nós possamos compreender, Senhor Deus, que muitas vezes nós queremos ir para um lado, o Senhor nos leva para o outro, e mesmo nos levando para aquele outro lado, existem consequências para nós que muitas vezes nós não podemos nem compreender, mas que nós possamos ter discernimento, Pai querido, para saber que o propósito é do Senhor. E o que importa para nós é nós entendermos que é do Senhor, é a sua vontade, é a sua direção, é o seu entendimento, Pai querido, e nós te agradecemos por isso, que nós possamos ser assim também, que nós tenhamos esse discernimento, Pai querido. Mesmo lá em cima, quando nós líamos lá sobre essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, que nós possamos compreender que muitas vezes no nosso meio vai existir pessoas assim, mas que o Senhor nos dê discernimento de entender que são coisas que não vêm do Senhor, mas tudo e sempre vai ser para glorificar o Senhor. Por isso nós te damos graças. Amém. Nós pedimos, Pai, a tua bênção, a tua direção, que o Senhor esteja com todos aqueles, Pai, que estão escutando, que estão vendo hoje essa live, Pai querido, que o Senhor esteja à frente, dando discernimento e entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Andressa? Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.